Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula Master do Tio Rico 10. Se você está aqui, significa que já deu um passo importante na sua vida financeira, na sua mentalidade financeira e no seu comportamento financeiro. E antes de falar de planilha, investimento, reserva de emergência ou qualquer conceito financeiro, eu quero começar com uma história. Quando eu tinha 18 anos, eu falei uma frase para o meu pai. E aqui vale um detalhe, com 18 anos eu não sabia nem preencher uma declaração de imposto de renda, mas já estava querendo dar consultoria financeira para o meu pai. Meu pai sempre teve seus desafios com dinheiro, como muita gente tem. E naquela época eu já tinha começado a ter contato com algumas leituras sobre finanças, comportamento e dinheiro. Em uma conversa eu disse para ele: pai, não importa quanto dinheiro entra, o importante é como sai. Naquele momento, talvez aquela frase tenha soado meio estranha vindo de um jovem de 18 anos. Eu lembro que ele ficou meio perplexo, como quem pensava: de onde esse menino tirou isso? E eu não estou contando essa história para dizer que eu já sabia tudo sobre dinheiro. Muito pelo contrário. Eu estava começando, mas eu já tinha entendido uma coisa que muita gente só percebe depois de passar por muito aperto financeiro. Não é só o dinheiro que entra que muda a nossa vida. É o que acontece com ele depois que entra. Algum tempo depois, em algum momento em que meu pai estava passando por algum aperto financeiro, ele me disse: bem que você me falou, Rafael, o importante é como sai. E talvez essa seja uma das grandes verdades que eu quero deixar aqui hoje. Porque muita gente passa a vida inteira tentando resolver a vida financeira. A vida inteira. Olhando apenas para o quanto ganha. Mas o dinheiro pode entrar por uma porta grande e sair por várias portas pequenas. O dinheiro não some. Ele apenas segue os nossos hábitos. E talvez essa história do meu pai explique um pouco porque o interesse nesse tema me chamou tanta atenção. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael Domingues, eu sou bancário, trabalho há anos no mercado financeiro, sou formado em gestão financeira, mas eu não estou aqui apenas como alguém que estudou finanças. Eu estou aqui também como alguém que sempre teve interesse por dinheiro, comportamento e construção de patrimônio. E apesar de trabalhar com finanças, eu também sou uma pessoa normal. Eu já comprei coisas que não precisava, também já fui convencido por promoções, também já pensei, dessa vez vale a pena. E talvez seja uma das razões pelas quais eu acredito tanto que falar sobre dinheiro precisa ser algo mais humano, mais próximo. Porque dinheiro não aparece na nossa vida só em forma de número. Dinheiro aparece na vida real. Aparece nas contas do mês, nas escolhas do dia a dia, nas preocupações da família, nos planos que a gente adia, nos sonhos que a gente tenta tirar do papel. E ao longo da minha vida eu já vi de perto como a falta de orientação financeira afeta famílias, decisões, relacionamentos e sonhos. E também aprendi que falar sobre dinheiro não precisa ser complicado. Não precisa ser distante ou cheio de termos difíceis. Eu sou marido da Rita, pai do Miguel, e cada vez mais acredito que falar sobre dinheiro é falar sobre escolhas, tranquilidade e futuro. E é por isso que eu quero conversar com você hoje sobre sair de uma mentalidade de escassez e começar a construir uma mentalidade de prosperidade. E para começar essa conversa, eu quero voltar naquela ideia inicial. Não é só quanto dinheiro entra, é como ele sai. Porque no fim das contas, o dinheiro não some. Ele segue padrões. Existe uma sensação muito comum
Talvez você já tenha sentido isso. Você trabalha, você se esforça, você acorda cedo, cumpre suas responsabilidades, o dinheiro entra, mas no fim do mês parece que ele evaporou. E aí vem aquela frase: eu não sei para onde foi o meu dinheiro. Às vezes a pessoa olha o extrato como quem está investigando um crime. Abre o aplicativo do banco e pensa: quem fez isso comigo? E a resposta costuma ser desconfortável. Fui eu mesmo. Mas na verdade o dinheiro não foi para algum lugar. Ele foi para o delivery, foi para a compra por impulso, foi para a assinatura esquecida, foi para o parcelamento que parecia pequeno, ou foi para o mercado sem planejamento, ou ainda foi para uma tentativa de aliviar um dia difícil, foi para parecer um pouco melhor aos olhos dos outros, foi para compensar um cansaço. E aqui não é sobre culpa, não. Essa conversa não é para apontar o dedo na cara de ninguém. Até porque todos nós, em algum momento, tomamos decisões financeiras no impulso, no cansaço, na ansiedade, ou na comparação, ou na emoção. O ponto não é julgar. O ponto é perceber. Porque aquilo que você não percebe, você não consegue mudar. E aquilo que você repete sem perceber, vira padrão. E padrão financeiro repetido vira destino financeiro. O maior perigo não é uma compra errada, é uma vida inteira no automático. Muita gente acha que educação financeira começa com investimento. Mas para mim, educação financeira começa muito antes. Começa quando você olha para o seu dinheiro com honestidade. Não com vergonha, não com culpa, não com medo. Com honestidade. Quanto entra? Quanto sai? Para onde sai? Por que sai? O que é necessidade, né? O que é impulso? O que é prioridade? O que é fuga emocional? Porque às vezes o problema não está no valor da despesa em si. Está no comportamento atrás dela. Um café não quebra ninguém. Um delivery não quebra ninguém. Uma roupa não quebra ninguém. Uma compra parcelada não quebra ninguém. O problema começa quando aquilo deixa de ser uma escolha consciente e vira um padrão repetido. Porque a compra pequena sozinha parece inofensiva, mas o hábito repetido tem força. A compra pequena não quebra ninguém mesmo, mas o hábito repetido quebra. E por trás desses hábitos sempre tem algo mais profundo. Sempre tem uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de se relacionar com o dinheiro. E aí é que entra a mentalidade de escassez. Quando eu falo em mentalidade de escassez, muita gente pode pensar: então isso é sobre quem ganha pouco. Mas não é só isso não. A escassez não está apenas na renda. A escassez pode estar na forma como a pessoa pensa, decide e reage. Tem gente que ganha pouco e está construindo. E tem gente que ganha muito e continua vivendo no aperto. Porque escassez não é apenas ter pouco dinheiro. Escassez é viver com a sensação constante de que nunca dá, nunca sobra, nunca é suficiente, nunca vai melhorar, nunca é pra mim, nunca vou conseguir. E quando uma pessoa vive nesse estado, ela começa a tomar decisões no desespero. A escassez grita, ela diz: compra agora, você merece. Parcela, depois você vê. Aproveita essa promoção, acaba hoje. Ou você trabalhou tanto, não precisa pensar nisso agora. Todo mundo tem. Você também devia ter. Investir é coisa de rico. Guardar dinheiro é impossível. Você nunca vai sair desse lugar mesmo. E o curioso é que tem promoção que acaba hoje desde 2018, é ou não é? Todo dia ela acaba. Todo dia é a última chance. Todo dia tem um cronômetro dizendo que você precisa decidir agora. E muita gente não compra porque planejou. Compra porque foi pressionada. Entende? A escassez não aparece na conta bancária. Ela aparece nas decisões. A escassez grita. A prosperidade planeja.
E é por isso que muitas pessoas não precisam apenas aprender matemática financeira. Elas precisam mudar a conversa interna que tem com o dinheiro. Porque se lá no fundo a pessoa acredita que nunca vai ser suficiente, se acredita que nunca vai construir nada, ela nem começa. Se ela acredita que investimento é coisa de outro mundo, ela se afasta. Se ela acredita que controlar dinheiro é sofrimento, ela foge. Se acredita que merece tudo agora porque sofreu muito, ela compromete o futuro para aliviar o presente. Quando você não lidera o seu dinheiro, suas emoções lideram ele por você. Vários livros de finanças e desenvolvimento pessoal tratam disso de formas diferentes. Alguns falam sobre modelo mental de dinheiro, outros falam sobre hábitos, outros falam sobre disciplina, outros falam para pagar a si mesmo primeiro, mas no fundo, todos apontam para algo muito parecido. Antes de mudar o resultado, você precisa mudar o padrão. Porque resultado financeiro não nasce do nada. Ele nasce do pensamento, escolha, hábito e repetição. E aqui entra um ponto muito importante. Quando falamos de prosperidade, muita gente imagina luxo. Carro caro, casa enorme, viagem internacional, roupa de marca, restaurante caro, aparência. Mas prosperidade não é isso, não. Ou pelo menos não começa por isso. Prosperidade começa com maturidade. Eu quero compartilhar com vocês uma forma como eu penso sobre a vida. Eu não tenho a pretensão de ser o melhor palestrante do mundo, mas eu quero ser o melhor palestrante que eu possa ser. Eu não tenho a intenção de ser o melhor pai do mundo, apesar de que no Dia dos Pais, o Miguel, meu filho de 7 anos, costuma me entregar uma arte, alguma coisa que ele faz, dizendo: para o melhor pai do mundo. Eu aceito, claro. Não vou discutir com uma criança, né? Se escreveu, eu recebo. Mas falando sério, eu não preciso ser o melhor pai do mundo, mas eu quero ser o melhor pai que eu possa ser. Eu também não tenho a intenção de ser o melhor marido do mundo, mas eu quero ser o melhor marido que eu possa ser para Rita. E com dinheiro, para mim, é a mesma coisa. Você talvez não precise ter o melhor carro, talvez não precise ter a melhor casa, talvez não precise fazer a viagem mais cara, talvez não precise usar roupas caras e mais desejadas, talvez não precise ter o salário que outra pessoa tem, talvez não precise viver uma vida que impressiona os outros. Uma das maiores armadilhas financeiras da nossa época é a comparação. Antigamente a gente se comparava com o vizinho. Hoje ficou mais difícil. A gente se compara com o vizinho, com o colega de trabalho, com o parente, com o influenciador, uma pessoa que mora em outro país, com alguém que a gente nem sabe se existe daquele jeito mesmo. A pessoa vê 15 segundos de uma viagem perfeita no Instagram e começa a questionar toda a própria existência. Mas aqueles 15 segundos não mostram os bastidores. Não mostram as contas. Não mostram as dívidas. Não mostra a ansiedade. E não mostra o que vem depois. Você não compara a sua vida inteira com a vida inteira de outra pessoa. Você compara os seus bastidores com o melhor momento que alguém decidiu mostrar. Você compara suas contas com a viagem de alguém, sua rotina com a comemoração de alguém, sua realidade com o recorte de alguém. E muitas vezes, para tentar acompanhar uma vida que nem é sua, você compromete um dinheiro que deveria construir o seu futuro. Parecer rico e ficar rico são caminhos diferentes. Parecer rico pode depender de dívida. Construir prosperidade depende de direção. Parecer rico pode exigir pressa. Construir prosperidade exige paciência. Parecer rico busca aplauso.
Construir prosperidade busca liberdade. E aqui eu quero deixar algo muito claro. Prosperidade não é ostentação. Prosperidade é tranquilidade. É conseguir dormir melhor, é ter reserva, ter menos medo de imprevisto, é poder dizer não, é poder fazer escolhas, é ter uma vida que não impressione todo mundo, mas que faz sentido para você e para sua família. Mas aí vem uma pergunta. Como é que eu saio desse discurso bonito e começo a aplicar isso na vida real? Porque essa conversa pode inspirar, mas se ela não gerar ação, vira só uma mensagem bonita. Então eu quero trazer 4 pilares simples para começar a construir prosperidade. E fique tranquilo, fique tranquila. Não é fórmula mágica, não é pirâmide, não é investimento secreto. E não tem robô que promete 10% ao mês. São 4 pilares simples, mas que, se forem praticados com constância, pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro. O primeiro pilar é consciência. E consciência financeira começa com uma pergunta simples. Para onde o meu dinheiro está indo? Não precisa começar com uma planilha perfeita. Não precisa ter um sistema complexo. Não precisa saber todos os conceitos do mercado financeiro. Comece sabendo quanto entra e quanto sai. Parece básico, mas muita gente não sabe. Sabe o valor do salário, mas não sabe o custo real da própria vida. Sabe o valor da parcela do carro, mas não sabe quanto gasta por mês com pequenas compras. Sabe quanto ganha, mas não sabe quanto que precisa para viver com tranquilidade. E enquanto você não enxerga, você não escolhe. Você apenas reage. Quem não acompanha o dinheiro acaba sendo conduzido pela falta de dinheiro. Um exercício simples. Por 30 dias, anote os seus gastos, sem julgamento, sem vergonha, sem tentar parecer organizado. Só anota. Porque muitas vezes a primeira mudança não acontece quando você corta alguma coisa. A primeira mudança acontece quando você enxerga. O segundo pilar é decisão. Dinheiro é decisão. Todo dia você decide alguma coisa com o seu dinheiro. Às vezes é uma decisão grande, mas na maioria das vezes são pequenas decisões. Comprar ou esperar. Parcelar ou planejar. Pedir comida ou preparar algo. Trocar de celular ou vou ficar mais um pouquinho com esse? Comprar por impulso ou respirar antes? Entrar em uma dívida ou dizer não? Essas pequenas decisões parecem invisíveis, mas elas se acumulam. E o seu futuro financeiro não muda apenas nas grandes decisões. Ele muda nas pequenas escolhas que você repete. E uma técnica simples que eu vivo falando é a regra das 24 horas. Viu algo que não é essencial? Espera 24 horas. Depois pergunta: eu ainda quero? Eu ainda preciso? Isso cabe na minha realidade? Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero construir? Porque a urgência é uma das maiores aliadas do consumo impulsivo. E muitas vezes, quando a emoção passa, a necessidade também passa. E o terceiro pilar é a proteção. E é aqui que entra a reserva de emergência. Muita gente acha que reserva de emergência é coisa para quem ganha muito dinheiro. Mas na verdade quem vive no aperto é justamente quem mais precisa de alguma proteção. Porque imprevistos acontecem. O carro quebra, geladeira dá problema, às vezes precisa de um remédio, aí a renda atrasa, acontece algo na família, e quando não existe reserva, qualquer problema vira dívida. E reserva não é para deixar você rico. A reserva é para impedir que um problema temporário vire uma crise financeira. Quem não tem reserva negocia a vida no susto. Então, começa pequeno. Não precisa começar com 6 meses de custo de vida logo de início. Começa com R$100. Depois R$200, depois R$1.000.
depois um mês de despesa. O importante aí, na verdade, é criar o hábito de se proteger. O quarto pilar é a construção. Depois que você começa a enxergar melhor o dinheiro, decidir melhor e se proteger, você vai começar a construir. E construir passa por investir. Mas aí eu quero tirar um peso dessa palavra. Investir não precisa começar de forma complicada. Investir não é apostar, não é enriquecer rápido. Não é entrar em algo que você não entende porque alguém prometeu muito retorno. Investir nada mais é que colocar parte do seu dinheiro para trabalhar para o seu futuro. E sair da lógica de apenas consumir no presente e começar a financiar o seu amanhã. Guardar dinheiro é se defender. Investir é construir. Guardar é importante, mas se o dinheiro fica parado por muito tempo, ele perde força. A inflação corrói, os preços sobem, o custo de vida muda. Por isso, em algum momento, você precisa aprender a fazer o dinheiro crescer de forma inteligente, coerente e responsável. Sem pressa, sem promessa milagrosa, sem cair na ilusão do dinheiro fácil. Porque patrimônio não se constrói no grito. Patrimônio se constrói com direção, paciência e consistência. Riqueza não é evento, é processo. Existe uma ideia que eu gosto muito. Progresso é felicidade. E quanto mais eu penso sobre isso, mais essa frase faz sentido. Porque a verdadeira realização não vem apenas de comprar alguma coisa nova. Comprar pode dar prazer. Trocar de carro pode dar prazer. Viajar pode dar prazer. Ganhar mais pode dar prazer. Mas prazer passa. E o que sustenta uma vida melhor é a sensação de estar evoluindo. Eu adoro isso. Quando você olha para trás e percebe, eu não estou mais no mesmo lugar. Eu não tomo mais as mesmas decisões. Eu entendo melhor o meu dinheiro. Eu parei de fugir da minha realidade financeira. Eu comecei a construir algo. Eu tenho mais clareza. Eu tenho mais tranquilidade. Eu estou caminhando. E talvez seja isso que muita gente esteja buscando de verdade. Não é apenas dinheiro. É paz. É liberdade. É dignidade. É escolha. É não viver todo mês com medo. É não depender sempre do próximo salário para respirar. É não precisar parecer que está bem enquanto por dentro você está preocupado. É construir uma vida onde o dinheiro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade e passa a ser uma ferramenta. Dinheiro não é o fim. Dinheiro é uma ferramenta para se construir uma vida de mais escolhas. Eu não estou dizendo que isso acontece do dia para a noite. Não acontece. Ninguém muda uma vida financeira inteira em uma única conversa igual essa que a gente está tendo. Mas essa conversa pode provocar uma decisão. E uma decisão pode iniciar um novo padrão. E um novo padrão repetido por tempo suficiente pode mudar uma vida. Então, se eu pudesse pedir uma única coisa para você hoje, seria isso. Não saia daqui tentando mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa, uma decisão melhor, um gasto para observar, uma dívida para encarar, uma conversa que precisa acontecer, uma reserva para começar, um hábito para interromper ou um plano para construir. Porque o seu futuro financeiro não começa quando tudo estiver perfeito. Ele começa quando você decide parar de viver no automático. Talvez você não controle tudo o que aconteceu até aqui. Talvez você tenha aprendido pouco sobre dinheiro, talvez tenha errado, talvez tenha se endividado, talvez tenha adiado decisões importantes, talvez tenha vivido muito tempo no aperto. Mas hoje você pode começar a mudar de direção. Prosperidade não nasce da pressa, nasce da consciência, nasce da decisão, nasce da proteção
e nasce da construção. E principalmente nasce do progresso. Porque você não precisa ser perfeito, você não precisa ser perfeita. Você precisa começar. Você não precisa competir com a vida de ninguém. Você precisa construir a melhor vida possível dentro da sua realidade. E por isso eu quero encerrar com a frase que resume essa mensagem. Saia da escassez. Construa prosperidade. Muito obrigado e até a próxima.